Eu falei para vocês que o conhecimento a gente adquire através dos estudos, leituras, palestras, treinamentos. A habilidade é na prática do dia a dia. E a atitude, onde é que a gente adquire? Na faculdade da vida. E essa palestra para vocês, eu vou falar da faculdade da vida, do aprendizado do dia a dia, o aprendizado permanente e integral, em que todo momento a gente aprende, nos bons e nos maus, numa troca de conversa. Basta a gente ter um novo olhar sobre o mundo e sobre as pessoas. E o meu objetivo hoje aqui é levar vocês a ter um novo olhar, uma nova perspectiva sobre o mundo e sobre o outro. Lógico, dentro de uma visão positiva. Porque dentro de uma visão negativa a gente não enxerga nada. O positivo é tirar o melhor de qualquer lugar ou de qualquer pessoa. Ok? Vamos lá. Pode passar, Fernanda. Vocês já ouviram falar em crise ultimamente? Alguém ouviu falar de crise ultimamente? Demais, né? É um contágio social. De fato, existe uma crise. Uma crise econômica, uma crise política, e no que ela impacta em nossas vidas. Só que a gente vive numa crise que todo mundo vive falando sobre ela, e geralmente isso gera um contágio, e cada vez mais parece que a gente se enterra. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. A crise para a gente não é novidade. A gente tem crise do dia que nasce ao dia que morre. Seja a crise que for. Porque ninguém nunca vai passar pela sua existência sem ter um problema. A vida é feita de perdas e ganhos. Nós vamos perder alguém que amamos, vamos perder o emprego, vamos ter um conflito com um relacionamento. Tanto na vida pessoal como na vida profissional. E eu tive a minha crise, uma crise existencial, em um certo momento da minha vida, que foi após o meu acidente. Eu, em 98, eu tinha 22 anos, eu era empresário, e eu estava fazendo faculdade em Ciências Sociais, estava próximo a me formar. Eu era uma pessoa emancipada, comecei nas vendas aos 15 anos, e com 19 anos eu já era empreendedor, me tornei empresário. Tinha uma vida voltada para os aspectos profissionais e intelectuais, estudo e a profissão. Mas, de repente, da noite para o dia, a minha vida mudou. Quando eu estava passeando numa praia em Fortaleza, e eu, ao colocar o carro em cima de uma balsa, ao atravessar o rio, eu resolvi mergulhar. E eu mergulhei nesse rio de ponta cabeça. Eu entrei de cabeça, como tudo eu fazia na vida. Só que o rio era raso e eu não conhecia a profundidade. E eu quebrei o pescoço. Na época eu era conhecido como cabeça dura, mas parece que o pescoço era mole. Ele não aguentou a pancada. E ali eu tive uma sequela e eu fiquei tetraplégico. Que bicho é esse? Perdi movimento de braço e pernas. A minha vida mudou da noite para o dia. Naquela época, eu digo que o dinheiro perdeu o valor, mas não a sua importância, porque tudo passou a ser mais caro. E ali mudou drasticamente a minha vida. Agora eu já não queria mais saber do lado intelectual nem profissional. O meu propósito de vida agora era a reabilitação. Primeiro eu queria sobreviver, porque eu fiquei 6 meses no UTI, entre a vida e a morte. Eu tive 2 paradas cardíacas, voltei com adrenalina, com fibrilador. Eu tive 2 paradas respiratórias. Eu fiquei ligado a um traqueóstomo, um cano enfiado na minha traqueia, uma máquina que respirava por mim. Isso durante 6 meses. Ao sair de lá com vida, eu fui morar fora. Passei 2 anos morando aqui em São Paulo, em Campinas, para fazer um tratamento experimental. E nada deu certo. Eu não tive nenhum ganho. E eu voltei para casa, para Fortaleza. Atualmente, pessoal, eu tenho 19 anos que eu sou tetraplégico. Durante 10 anos eu fiquei parado, em nome da tetraplegia. Eu não acreditava que uma pessoa que só mexesse a cabeça pudesse agregar valor no mercado de trabalho. Eu me coloquei na condição de quê? De um inválido, um pobre coitado. Eu passava mais tempo deitado do que sentado. Só que há 9 anos atrás, a minha vida mudou completamente. Porque meu pai, que já tinha mal de Parkinson, uma doença degenerativa, ele veio a infartar. E quando ele infartou, eu tive que assumir a responsabilidade da minha casa. E quando o hospital veio cobrar, eu descobri que a gente estava falido. Ou seja, eu descobri que nada é ruim o suficiente que não possa piorar. E dizem que um raio não cai 2 vezes na mesma casa.
mas lá em casa estava que nem um para-raio. Era eu tetra, meu pai com Parkinson infartado e eu descobri que a gente estava falido. Ou seja, eu acumulei 3 crises. Que a gente fala, eu estou numa crise. A gente não consegue o quê? Encontrar uma saída. Mas foi ali que eu me reinventei. Ao chegar no fundo do poço, que muita gente quer ruim, mas o fundo do poço tem uma vantagem. Se eu estou no fundo, eu não tenho mais para onde descer. Agora eu só posso subir. E foi nesse momento. Mas eu pergunto a vocês, eu fiquei 10 anos parado em nome da tetraplegia. E de 9 anos para cá eu me modifiquei completamente. Eu me formei em psicologia, eu fiz várias formações em coach, eu já ministrei mais de 500 palestras, eu já escrevi um livro que já está na 5ª edição, eu estou prestes a escrever um outro livro que vai ser feito, o prefácio pelo Augusto Cury, ou seja, cheio de proposta, 500 palestras viajando pelo Brasil. O que foi que mudou? Se a minha condição é a mesma, a tetraplegia. O que mudou foi o meu modo de pensar. A partir que eu mudei o meu modo de pensar, tudo mudou. Agora eu pergunto para vocês, e o que me motivou? Eu fui motivado pela dor. Mas não a minha dor. A dor de quem? A dor do meu pai. Aquele que tanto me amou. Meu pai sempre fez tudo por mim. E quando eu vi ele numa doença que era degenerativa, que ele estava cada vez pior, e ele infartado, e eu pensando, e agora? Sem condições financeiras nenhuma para a gente manter uma doença dessa, vai ser complicado. E ali eu descobri o que significa a palavra motivação. O motivo que nos leva a ter uma ação. E o motivo que me levou a ter uma ação foi meu pai. E eu pergunto para vocês, qual o motivo que faz vocês estarem aqui hoje? Tendo que ficar 3 dias imerso em um treinamento, buscando a melhoria. Por que vocês estão aqui? Pela profissão? Porque vocês querem ser reconhecidos na profissão? Porque têm filhos em casa e querem dar boa qualidade, um bom ensino, uma boa educação? Porque querem ser orgulho para o pai? Porque querem ser um bom parceiro e dar uma boa vida para a esposa ou para o marido? Todo mundo tem um motivo. Vocês estão alinhados com o motivo de vocês? Vocês estão constantemente pensando qual o motivo que me dá uma ação, porque a gente sabe que a vida é difícil, a vida não é fácil, e todo dia eu acordo desanimado, às vezes triste, às vezes desacreditado, às vezes pessoas dizendo que eu não sou capaz, e eu me alimentando daquilo, mas será que eu estou realmente, verdadeiramente ligado ao motivo que me leva a ter uma ação? E aí, Márcio, tudo bem, tu me fala, você encontrou qual foi o motivo que te levou a ter uma ação. Isso fez com que eu acordasse para a vida, eu me reinventasse. Mas, Márcio, tudo bem, beleza, e como é que a gente se reinventa? A gente tem que mudar o quê? Nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Até então, durante esses 10 anos, pessoal, para tudo eu tinha o quê? Uma desculpa, uma justificativa, que é o que nós todos temos. Desculpa e justificativa para não fazer as coisas acontecerem. E eu era assim, tanto na minha vida pessoal como profissional. E eu quero que vocês percebam que a nossa conduta humana é única só. É uma só. Ah, Márcio, discordo. Na vida profissional eu sou uma pessoa, na pessoal eu sou outra. Em casa eu brigo com minha irmã, mas não faço nada. Eu dou um tapa nela, mas no trabalho eu não brigo com o meu cliente. Porque tem uma consequência diferente. Mas a vontade às vezes é a mesma. Então, o nosso desejo, nossa vontade, nosso pensamento, ele é o mesmo, a nossa conduta também. O que nos diferencia do ambiente pessoal e profissional é o resultado, são as consequências, né? São as regras sociais. Se eu faço uma agressão fora, eu sou preso, sou demitido, enfim. Então, tem uma consequência. Então, a gente vai entender que a nossa vida pessoal está imbricada com a vida profissional. Não existe aquele negócio de, na vida pessoal eu estou ótimo, na profissional está uma desgraça. Não tem como. O problema do trabalho a gente traz para casa. E mexe com a questão da potência, né? O sentimento, a autoestima, a autoconfiança e vice-versa. Não tem como dizer que estou no trabalho e estou bem, se eu estou com preocupação em casa, porque não tem como pagar as contas. Tem um filho doente, tem um filho que está envolvido com droga, tem um pai, enfim, não tem como. Então está tudo ligado. E a minha vida mudou pela faculdade da vida quando eu mudei o meu olhar. Eu comecei a ter o quê? Um aprendizado permanente. Integral. Eu aprendi com tudo, tanto com a vida pessoal como com a vida profissional.